Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Glória a Deus! Você sabe que nós estamos ouvindo, ou estamos sendo ministrados sobre você concordar com Deus, você entender do Senhor, você concordar com a palavra. E nessa noite aqui, sem muita demora, já que nós estamos estrangulados com o tempo, eu queria que você fosse lá para o livro de Salmos. Salmos de número 1. Lembrar que nós estamos lendo Amós 3, né, como base nas meditações que estão sendo feitas. Você lembra o que está escrito lá, né? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Duas pessoas não namoram se não tiver acordo. Duas pessoas não casam se não tiver acordo. Duas pessoas não pagam boleto juntos se não tiver acordo. Impossível de viver a vida se você não tiver acordo. E eu queria pensar conosco nessa hora. Levanta a mão aí para ver se você chegou lá em Salmos de número 1. 72%. Eu preciso que aumente para 100. Vamos lá, me ajuda aí. Preste seu iPhone 15 aí para a pessoa que está do lado. Seu Xiaomi. Joia? Amém? Todo mundo achou? Tem 6 versículos, então vamos ler de forma responsiva. Eu acho bonita essa palavra, eu fico emocionado assim. Vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja lê o versículo par, tudo bem? Joia? Dá um amém, hein, gente? Oh, meu Deus do céu, acorda! Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, vai lá. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Verso 4. Vai parando, mas não. Joia. Verso 5 diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo nessa série de mensagens que temos ouvido aqui. O pastor Josmar pregou, o Murilo também teve um dia que pregou, e hoje esse que vos fala está aqui nessa noite, e eu quero transmitir algumas das coisas que o Senhor falou comigo nesses dias. Eu estive fora esses dias aí, nós fomos lá para o Bambu, pastores do Bambu lá. Só tem Jesus, irmão, não tem outra coisa, Jesus e Bambu, Bambu no lombo. Foi eu e o Rodrigo para lá, foi um tempo maravilhoso, e numa das ministrações lá, teve uma hora que o céu desceu ali, literalmente, o bambu envergou, o céu abriu e um clarão entrou assim, e o Senhor falou comigo, fala sobre isso aqui com a igreja. E aí hoje o pastor falou comigo assim, ó, prega com alegria. Eu falei, pastor, eu vou pregar com alegria. E ele está lá em casa assistindo nessa hora. Mas assim, então na hora que você puder dar um sorriso, dá um sorriso, porque vai parecer meio duro assim, tá? Vai parecer meio duro. Mas se você entender como um conselho de Deus, que é o que a Bíblia está dizendo, você enxerga de outro jeito. Joia? A primeira coisa que eu quero pensar conosco aqui é isso, nós estamos concordando com Deus nas suas falas, nas suas direções, nas suas orientações que Ele já deixou por meio da palavra. Nós estamos fazendo, às vezes, alguns acordos e abrindo algumas brechas, e essas brechas ou acordos vão chegando perto de nós e às vezes oprimindo a gente, deixando a gente perturbado, deixando a gente ansioso, e às vezes a culpa não é do inimigo, a culpa é nossa, porque nós abrimos alguma série de brechas, lacunas, janelas, coisas pequenas, mas essas coisas vão incomodando o nosso coração. Por exemplo, hoje é um dia de ceia, um dia de um acordo. O Senhor instituiu a ceia, e toda vez que nós temos a ceia é um memorial para nós lembrarmos do Senhor. E nós vamos fazer isso até que Ele venha. Enquanto Ele não vier, nós vamos continuar fazendo até que Ele venha. A ceia foi instituída para isso. E é um momento muito sério, um momento muito importante. Mas nos dias de hoje, existem pessoas que nem a ceia vem mais. Existem pessoas que vêm à igreja só na ceia, e existem pessoas que nem a ceia vem mais. Então elas, vai ter ceia, então não vou. E às vezes vão vivendo a vida e vão se distanciando, vão se afastando, vão deixando as coisas de lado. E aí nós vamos abrindo algumas concessões, brechas, e aí nós vamos sofrendo um certo peso, um certo prejuízo que nós não precisamos sofrer. Amém?
Então eu queria pensar conosco nessa hora. Se às vezes você está aqui hoje pela primeira vez... Gente, eu estou nervoso, hein? Mas aleluia. Você está aqui hoje pela primeira vez, então você pode conferir, às vezes, o nosso canal do YouTube lá. Entra lá, Batista Sião, digita, você vai olhar as ministrações anteriores, e aí você vai acompanhando. E aí talvez você está meio perdido, perdeu uma, você fica meio sem entender a ordem, os cronogramas, como é que está sendo feito, mas aí você acompanha lá. Joia? Hoje aqui nesse tempo que eu tenho, eu quero pensar com a gente aqui sobre algumas atitudes que a palavra de Deus nos orienta e ela deixa claro para a gente não fazer. Porque às vezes ela diz para a gente fazer e a gente tem que fazer. Mas tem hora que ela diz para a gente não fazer e a gente faz. E aí a gente fica... Porque a gente desobedece o Senhor. E aí quando a gente desobedece, a gente sofre o peso de uma correção. E talvez você está aqui, você não sabe, você esqueceu. Talvez você nunca foi ensinado, talvez você nunca ouviu falar. Talvez você é novo na fé, não conhece o Senhor. E aí hoje aqui, a ideia dessa mensagem não é botar um peso sobre você. É botar, e às vezes tirar algumas escamas dos olhos, para a gente olhar as coisas do jeito que o Senhor quer que a gente veja as coisas. Amém? E eu queria que a gente pensasse aqui no Salmo de número 1, versículo 1. Basicamente é isso. Joia? Eu vou fazer um negócio aqui para você... Eu sou da área de educação. Então eu sou professor por formação. E eu descobri que ao longo do tempo, as pessoas precisam ser ensinadas de uma forma didática. Joia? Vou puxar para cá, senão a pessoa que sentar cai. O texto aí no verso 1 diz assim, o que ele diz? Diz assim, bem-aventurado é aquele. O que é alguém bem-aventurado? Bem-aventurado é alguém feliz, é alguém abençoado. O texto está dizendo assim, bem-aventurado é aquele que... Aí ele vai dizer, não faz isso, não faz aquilo outro. Então você e eu, o Senhor ensinou a gente no primeiro verso aqui dos Salmos, bem-aventurado, feliz. Você já viu alguém feliz? A pessoa teve um filho. A pessoa, quando ela tem um filho, ela está faceira. O filho pode ter nascido amassadinho, igual nasce. Mas ele mostra para todo mundo, olha que lindo. Olha aqui que lindo. Parece um joelho de oração, sabe? Que você fica assim. Mas para o pai, lindo, maravilhoso, perfeito. Olha, você viu a sobrancelha dele, você viu os cílios. As crianças de hoje parece que já nasceu com o olho aberto, já assim, já enxergando tudo, já, diferente, né? Mas imagina isso, a felicidade, o gozo, a alegria, é mais ou menos isso. É quando você está feliz, chegou alguém. Talvez você, pai, não ficou tão feliz porque você pensou, nossa, quantos boletos eu vou ter que pagar agora. Mas imagina você sendo avô. O boleto é do seu filho, da sua filha, do seu genro, eles que se viram. Você só vai curtir. Então imagina isso. Você vai ficar mais faceiro ainda. Quando chega essa criança, essa felicidade entra dentro de nós. E nós, enquanto servos de Deus, homens e mulheres de Deus, você precisa entender que não tem jeito da gente ser bem-aventurado se a gente não obedecer a palavra de Deus. Não existe bem-aventurança se a gente não obedece o que Deus nos diz para fazer. Porque Ele está concordando com aquilo que Ele disse. E se a gente está em desacordo com o que Ele disse, alguém está errado. E geralmente é a gente. Geralmente. E uma das características de nós que servimos o Senhor é essa ideia de meditar, ler a palavra, amar o Senhor, termos tempo com Ele. E aí a coisa mais interessante que o texto começa dizendo isso, bem-aventurado o homem que não. 3 pontinhos, e aí nós vamos começar a pensar nessa noite aqui sobre o que não. A primeira coisa que o texto diz é o que não anda no conselho dos ímpios. Deixa eu fazer isso aqui para ficar de uma forma didática. Você é crente, serve a Jesus, vive a vida, não tem problema. Mas eu queria que você pensasse em mim aqui, imagina isso. O texto está dizendo... Bem-aventurado é o homem que não anda. Então você anda. Daqui a pouco o texto vai dizer assim, bem-aventurado é o homem que não se detém. Ele não para no caminho dos pecadores. E daqui a pouco ele vai concluir o versículo dizendo assim, bem-aventurado é o homem que não se assenta. Então eu vou sentar aqui 2 segundos para você entender. A gente anda, a gente para e a gente se assenta. Talvez na caminhada cristã, muitos de nós estamos assentados. Talvez na caminhada cristã, muitos de nós estamos parados. Talvez na caminhada cristã, muitos de nós estamos andando. Andando. E a gente anda sem saber para onde ir, mas a gente está andando, porque parece que tem que ficar andando. Esses dias eu postei um reel no meu Instagram, de um adolescente na pregação. Toda a pregação, o adolescente ele levanta, ele fica andando. Tem uma formiga que manifesta na hora da ministração. Então, o adolescente ele gosta de levantar na hora da pregação.
Ele não vai no louvor, ele não vai em nenhum momento, mas na hora da pregação ele vai. E aí eu queria pensar conosco nessa hora aqui, nessa ideia. A primeira ideia que o texto diz, que não anda no conselho dos ímpios. Se nós temos que concordar com Deus e com a palavra dele, e ele começou o livro de Salmos dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, o que isso quer dizer? Essa ideia de andar que o texto está dizendo, é uma associação casual. Não é algo que acontece direto, mas é algo que é casual. E aí a gente, geralmente, ela é passageira, com aquelas pessoas das quais não tem sintonia com o Senhor, não creem no Senhor, não imaginam no Senhor, não professam a fé no Senhor, e elas vivem a vida do jeito delas. E a gente vai se associando, a gente vai andando. Talvez tem muita gente que me ouvindo aqui ao vivo, ou talvez pela administração depois, através do YouTube, tem muita gente aqui ouvindo o conselho de ímpio. Tem muita gente aqui que talvez está sendo regida, os conselhos não são bíblicos, os conselhos não são pastorais, mas os conselhos são pessoas que não temem a Deus. E aí eu e você estamos tomando decisões baseado em argumentos das pessoas das quais nem sequer se comprometem com o Senhor. Talvez você tenha vivido isso, pessoas que não se relacionam com Deus, mas que têm influência direta sobre você. E o que a pessoa diz, você diz, está certo, joia. E a Bíblia diz para a gente não entender dessa forma. A Bíblia diz para a gente pensar de outra maneira, outra forma. Talvez você está aqui hoje me ouvindo e você é escravo da direção de algumas pessoas. Eu preciso ligar para 5, 6, 7 pessoas para me dizerem o que fazer. Tá bom, mas me diz. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que ela queria tomar uma decisão na vida. E ela chamou 7 pessoas que não conheciam o Senhor, conheciam o Evangelho. E ela disse assim para mim, mas você foi a única que disse contra. Eu falei, mas eu sou a única que tem o Espírito Santo. E às vezes nós estamos fazendo concessões, aberturas, brechas, lacunas. E a gente não está percebendo nessa ação. Você percebe hoje, seja na moda, nas artes, na educação, no cinema, os influencers da vida. Essas pessoas vão dirigindo nossa vida, elas vão entrando. E aí nós vamos tomando como direção esse tipo de gente. Que não teme o Senhor, que não está nem aí. E se der errado a sua vida? E se o conselho for ruim? E você tomar a decisão e der tudo errado? Sabe o que eu descobri ao longo do tempo? E eu vou dizer isso para vocês aqui. Eu descobri a diferença entre opinião e conselho. Opinião, qualquer um pode dar. César, você tem que malhar mais braço. Seu braço está muito pequeno. É opinião. Eu não tenho compromisso com ele. Primeiro que eu nem entendo. Como é que eu vou dar opinião sobre uma coisa que eu não entendo? Mas hoje em dia está cheio de gente que dá opinião. Ele não entende, ele não sabe, mas ele não está nem aí. Ele tem que falar. É diferente de conselho. Conselho só pode dar para você alguém que ama você. Quando um pai ou uma mãe diz para um filho alguma coisa, eu nunca vi um pai ou uma mãe dar um conselho para o filho quebrar a cara. Eu nunca vi um pai ou uma mãe dizer para o filho, faz isso, faz aquilo, para ele, ali na frente, ele sabe que ele vai quebrar a cara. E o pai fala assim, yes. Nós não fazemos isso. Quando nós aconselhamos alguém, ou quando nós damos um conselho para alguém, com todo respeito, se a pessoa tiver amor por você, você pode receber isso. Porque ela tem compromisso com você. E se a decisão for errada, equivocada, ou fora de tempo, você sabe que ela tem um compromisso com você. Poxa, cara, eu pensei que era dessa forma, dessa maneira. E nós não temos todas as respostas. Mas o Deus que nós servimos tem. Então a gente pode olhar por essa via, por esse prisma. Quando a gente pensa em igreja, a igreja foi fundada para redimir, para remir a terra. O que é isso? É trazer libertação, reabilitação, trazer reparo, salvação. Talvez você está vivendo a vida, você está aqui hoje no nosso meio, está assistindo, não sei. Você às vezes está com a vida um pouco complicada, porque talvez você está tomando muito conselho dos ímpios. Você está tomando direção das pessoas. Essas pessoas estão ditando regra dentro da sua própria casa. Talvez você, marido, está aqui, não é você que tem a última palavra na sua casa. Sei lá. E aí, irmãos, nós precisamos parar para pensar nisso. Quem não respeita a Deus, quem não ama a Deus, quem não tem compromisso com o Senhor, mas mesmo assim tem influência dentro de nossas casas, com nossos filhos. O Senhor nos orienta a parar a vida e pensar de um jeito bíblico. Por exemplo, sabe o que eu descobri esses dias, orando a Deus para entender sobre isso? Por exemplo, o que são ímpios? Sabe o que eu descobri? Que ímpios, existem ímpios com acento e existem ímpios sem acento. Talvez você está aqui hoje e não sabia disso. Por exemplo, quando
você descobre e vê a palavra ímpio com acento, significa alguém que não crê em Deus, alguém que não tem fé em Deus, alguém que não crê em algo, alguém que está longe do Senhor, ou alguém que não conhece Deus. Toda vez que eu e você nós vemos a palavra ímpio sem acento, significa alguém cruel, alguém terrível, alguém maligno. Igual que foi acontecido na festa lá em Israel. Alguém entrou, o pessoal estava lá em festa e saiu atirando. Cruel, não teve defesa. Agora, imagina isso. O texto está dizendo para mim e para você que nós precisamos ir nos aproximando do Senhor. Isso é um processo, nós vamos nos acostumando. Presta atenção, se você vai andando muito tempo no conselho dos ímpios, nós vamos nos afastando, até a gente não ficar mais incomodado. Aquilo não preocupa mais a gente, aquilo não incomoda mais a gente começa a dizer nada a ver, não penso assim, eu acho que você é muito retrógrado, eu acho que você é muito conservador, eu acho que nada a ver, eu penso de outro jeito. Mas nós fomos ensinados e somos ensinados a sermos guiados pela palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a bússola para o céu. Se você quer ir para o céu, aqui tem a direção, o caminho e o destino. Aqui tem a maneira que você vai chegar lá, aqui tem o jeito que você vai fazer para chegar lá, aqui tem os meios, os mecanismos. Aqui dentro desse livro tem isso. Se eu e você, nós não vivemos de um jeito que isso aqui diz que é sim ou não, ou que é verdade ou não, nós estamos errados, equivocados, e aí nós não estamos concordando com a totalidade da palavra. Está vendo que você não dá nem glória a Deus? E o pastor falou, prega com alegria. Eu falei, pastor, eu vou pregar com alegria, mas o povo acho que não vai ficar com muita alegria, não. Mas imagina isso. E aí anotei isso aqui para eu explicar isso. Por exemplo, deixa eu só explicar uma coisa. Quando a gente fala de ímpio, é gente que não crê em Deus, não conhece o Senhor ainda. Quem é que precisa ser ganho para Jesus? O ímpio. Ele não conhece o Senhor. Se você já conhece, então apresente o Senhor para ele. Isso não é desculpa. Não, você falou que eu não posso andar. Você vai fazer faculdade, lá na sua sala de faculdade. 95% é o quê? É ímpio, porque não conhece o Senhor ainda. Aí, campos estão brancos. A gente precisa olhar para a vida de outro jeito, outra maneira, outra perspectiva. A gente precisa olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero concordar com o Senhor. E você concordar com o Senhor é isso, que você não vai ficar andando, dando bobeira, dando brecha. Mas você vai ter que se relacionar. Sabe qual é a ideia? É de se relacionar sem se contaminar. Esse é o desafio. O problema é que hoje as pessoas se relacionam e elas já ficam. Porque elas não sabem quem elas são. Nós precisamos saber disso. O alvo do evangelho sempre foi o ímpio, alguém que não conhece o Senhor, que tem fé, que ainda é um incrédulo. Ele não crê. E por que às vezes ele não crê? Porque às vezes não foi apresentado, porque ele não ouviu falar, ele não conheceu o Senhor, não foi apresentado o evangelho para ele. Por isso. Você não tem que ficar com medo. Não vou andar perto, porque está dizendo que não tem que andar. Não, pelo amor de Deus, não distorça essa palavra. Nós precisamos disso. O desafio é não se contaminar, mas você precisa andar. O mundo que a gente vive, lá no seu trabalho, na sua empresa, sei lá, tem 500 funcionários, colaboradores. Você acha que os 500 são crentes? Não. São alvo da misericórdia do Senhor. E você é o evangelista lá. Você é o missionário lá. Você é a ponte de Deus lá naquele lugar. Nós precisamos aprender isso. Imagina isso. O texto está dizendo uma coisa legal. E nesses dias, pensando com o Senhor, eu pensei nisso. Pensa comigo. Olha para cá um segundinho. É legal que vocês olhem mesmo, né? Mas presta atenção. Você anda. Você anda e viu alguma coisa. Daqui a pouco você para ver melhor a coisa. E geralmente, depois que a gente para, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai se assentar para ver melhor mesmo. Nossa, o Daniel está lá na galeria. É ele mesmo. O Gustavo voltou de Luanda. Isso mesmo. Olha que legal. O Tiago está aqui, continua bonito. Pensa num bonito. A gente vai parando, e a gente vai parando e sentando para observar melhor. Mas a pergunta é, o Senhor pediu para você sentar? Por que você sentou? Porque eu quis. A gente fala isso para o Senhor.
Mas o Senhor está chamando a mim e a você. Existem momentos da vida que a gente vai andar, tem hora que a gente vai parar, tem hora que a gente vai sentar. Mas o cuidado que nós devemos ter. O texto diz uma coisa maravilhosa, que a gente precisa pensar nisso. A segunda ideia que o texto diz, assim, para a gente pensar nessa noite aqui, é isso: não se detém no caminho dos pecadores. O termo ali, detém, é para. Ele estava andando e daqui a pouco ele para. Esse deter ou parar é uma comunhão contínua com pessoas que são continuamente pecaminosas em atitudes e atos. Sabe aquele pecador de modo específico? Todo dia, 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 todo dia. Todo dia, às vezes, bebendo, viciado, todo dia usando droga, todo dia roubando, todo dia mentindo, todo dia pecando contra o Senhor, todo dia ofendendo o Senhor, todo dia agredindo a santidade do Senhor. E aí, eu e você, se a gente não toma cuidado, a gente vai andando com essas pessoas, e aí a gente vai parando do lado delas. E quando a gente vai parando do lado delas, a gente vai se tornando igual. Eu brinquei hoje de manhã, que eu fiquei uma semana no Nordeste. Quando eu saí de lá, eu já estava querendo falar o nordestino, irmão. Mas era notório que eu era uma cópia fake news. Porque não é igual. O meu arrastado não é igual. Ele é diferente. Você olha para alguém que é nativo, ele é nativo, ele é dali. Agora você é de fora, você fica ali, querendo florear. Todo mundo fala assim, que vergonha, meu Deus do céu. E a gente, às vezes, se não perceber, a gente fica semelhante, igual, porque a gente parou ao lado dessas pessoas e essas coisas não vão incomodando a gente. Essa ideia de caminho é uma ideia de prática diária sem arrependimento. Eu não sei você, mas quando a gente peca, eu pelo menos, quando eu peco, eu fico chateado. Eu fico sem graça. Parece que Deus está sempre na esquina me esperando. E aí? Vai contar ou não vai contar? Vai pedir ou não vai pedir perdão? Isso incomoda, a presença do Espírito Santo incomoda a gente. A gente, quando erra contra o Senhor, às vezes quando ofende alguém, quando peca mesmo, como na nossa vida a gente peca, o Espírito Santo incomoda a gente, que isso vai... Mas eu estou falando de um nível aqui, que a pessoa está parando, e o texto bíblico está dizendo isso, ela para, isso já não incomoda mais. Isso já não traz um arrependimento mais, já não gera um negócio dentro. Você não fica mais sem jeito, a gente vai ficando acostumado, e aí geralmente a gente vai dizendo, as coisas não são bem assim, e aí nós vamos fazendo concessões, aberturas, nós vamos abrindo janela, daqui a pouco a gente abre porta, e daqui a pouco nossa vida, nossa casa, nosso casamento, nosso relacionamento, nossas finanças, nossas emoções, nossas expectativas, nossos sonhos, nós vamos ficando insensível, nós vamos ficando grosso, nós vamos ficando com escama nos olhos, porque às vezes, não sei se você já foi corrigido por alguém, não sei se alguém já teve que dar um toque, não sei que você estava fazendo a coisa errada, e aí geralmente quando a pessoa dá um toque, você fica com muita raiva da pessoa. Onde já se viu? Vim me cobrar? Falar que eu estou fazendo isso? E aí, irmão, quando a gente vai orar a Deus, a gente pede direção, o Senhor vai tirando isso da gente, o Senhor vai mostrando, cara, é verdade mesmo, poxa, eu estou errado mesmo. Nossa, eu não devia ter feito daquele jeito. Puxa, devia ter sido feito dessa maneira. Nossa, eu que tenho que pedir perdão por irmão, porque eu estava pensando mal dele, eu estava ficando irado com ele. Geralmente quando você para, você geralmente não tem pressa. Você está viajando, tirando aqueles desesperados, que a viagem é muito longa, você está doido para chegar, geralmente as paradas, principalmente quando você tem criança, não dá para você parar correndo, vai correndo no banheiro, não dá, irmão. A criança vai falar assim, tá bom. Ela quer parar, ela quer comer alguma coisa, ela quer achar um salgadinho, ela quer comer uma bobeira. E essas paradas são lentas. E aí, sabe qual é interessante? Quando a gente está parado, a gente quer observar os detalhes. E aí depois a gente quer observar os mínimos detalhes. Por exemplo, eu vi o Shelton ali de camisa azul. Eu vi a Sol de camiseta laranja. Eu vi você dançando ali, tá, fofuxa? Eu vi. E a gente vai olhando os mínimos detalhes. E quando a gente percebe isso, a pergunta aqui para nós, nessa noite, para essa ministração que vai ficar, Jesus pediu para você parar onde você parou? Deixa eu construir isso melhor. Eu vou fazer isso lá, eu pedi para o Gabriel ficar ligado. Eu fiz isso de manhã.
Daqui lá na bateria, aqui você entregou a vida a Jesus. Lá na bateria, Jesus vai voltar para buscar você. E você começou a andar com Jesus. Um monte de pecado, um monte de pira, um monte de trauma, um monte de coisa. E aí a gente vai entregando ao Senhor, e vai deixando para trás, vai deixando para trás. Só que chega uma hora na caminhada com o Senhor que a gente para. A gente para. E não estou falando só de parar fisicamente. Eu estou falando da gente parar na formação. Eu estou falando da gente parar no relacionamento com Jesus. Eu estou falando da gente parar na relação com as pessoas. Eu estou falando na hora que a gente para, às vezes, da nossa relação vertical com o Senhor. Ela fica limitada, ela fica pragmática, ela fica... Você tem que ser em 5 minutos para o Senhor falar comigo. Não fica algo espontâneo, não fica algo verdadeiro, fica algo, sabe, agendado. Ó, se você chegar 5 minutos atrasado, Deus, eu não te atendo. E não é desse jeito. Nós precisamos aprender que o Senhor nos chamou para uma relação até a volta dEle. E o problema é que talvez dentro de nós paramos nosso tempo de oração, nós paramos nosso tempo devocional, nós paramos a nossa relação, nós paramos de ir à célula, nós paramos de dar o dízimo, nós paramos de ofertar, nós paramos com as coisas da vida. E aí nós achamos que estamos tudo bem, e não está tudo bem, porque não foi o Senhor que pediu para a gente parar, foi a gente que parou. Eu estava lá no Bambu, e eu tive uma experiência legal com Jesus, que eu falei de uma situação com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor podia resolver isso aqui. Chorei as pitangas lá com o Senhor. Aí foi bom, o Senhor falou, mas você é filho de Deus. O Senhor entendeu o que eu explico? E aí tudo que eu argumentava contra Deus, Deus contra-argumentava comigo. Chega uma hora que eu falei, tá bom Deus, eu sei que eu estou errado, mas eu quero convencer o Senhor. Nós às vezes estamos desse jeito, nós queremos convencer Deus. Nós queremos pôr ele numa salinha, botar ele sentado numa cadeira e dizer, Senhor, escuta aqui, Senhor. O Senhor não está vendo isso aqui, o Senhor não está vendo aquilo lá. E aí a gente vai vivendo a vida de um jeito que a gente vai ficando meio desfocado da presença do Senhor. O pecado, irmão, ele não começa grande, ele começa pequenininho. Ele começa com uma brechinha, com abertura, com concessão. Ele começa com uma coisa pequena, daqui a pouco, irmão, ele vai se avolumando. E aí eu e você, nós vamos perdendo a autoridade, a legitimidade. Nós vamos perdendo, de fato, a segurança no Senhor. Você vai perdendo a autoridade que Deus deu a você, dentro da sua própria casa, dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro do seu colégio, da sua escola, da sua faculdade, porque você não se posicionou na onde o Senhor pediu para você estar. Quando nós paramos para nos alimentar na palavra de Deus, irmãos, a gente vai concordando com ela. Tem hora que não é fácil concordar com o Senhor. Vamos ser sinceros aqui, já que está gravando mesmo. Tem hora que não é fácil concordar com Deus. Tem hora que não é fácil você olhar para o Senhor, tá bom, o Senhor está certo. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não concordar com Deus, você tem o direito. Mas tudo que Deus fizer na sua vida sempre vai ser o melhor. Sempre vai ser o melhor. Às vezes você vai passar por uma luta, vai passar por uma dificuldade, vai passar por um problema, mas toda vez que for Deus que estiver no controle e for Deus que estiver fazendo, vai ser o melhor para você. Pode ser não ser do jeito que você imaginou, pode não ser da forma que você imaginou, mas se for do jeito de Deus, é o melhor jeito. Embora aqui no meio a gente não entenda nada. Geralmente é assim. Mas eu queria pensar conosco nisso aqui. Quando a gente vai se aproximando de Jesus e concordando com a palavra dele, a gente vai nos alimentando do Senhor, a gente vai tendo de fato uma real dimensão de quem nós somos. Aqui eu falei isso de manhã, deixa eu dizer, nós somos ruins. A gente está convertido com a roupinha bonita, passando perfume para ver o culto, nós até adoramos aqui a Jesus, mas a gente, se for apertar mesmo, a gente é ruim. A gente às vezes é orgulhoso, é arrogante, é presunçoso. Às vezes nós somos, sabe, tupetudos. Eu não, né, porque eu já perdi o tupete, já faz muito tempo. Mas os que tem aí. E aí, esses dias, meu tempo devocional com o Senhor, Salmo 40, 17, pode anotar aí. Você vai compartilhar lá na célula, você vai partilhar lá, em nome de Jesus. Está dizendo assim, ó, Salmo 40, 17, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. A nossa realidade é descortinada diante de nós. Sabe o que é que nós somos diante de Deus? Pobre e necessitado. É isso que nós somos, irmão. E nós achamos que não. Nós achamos que pelo recurso, pelas coisas,
pela situação social ou pelas coisas, às vezes nós achamos que somos alguma coisa diante do Deus. E nós não somos, irmãos. Nós somos pobres e necessitados. E quem é pobre e necessitado precisa de ajuda para mudar de vida. Quem é pobre e necessitado precisa de apoio. Quem é pobre e necessitado precisa olhar e falar assim, precisa se humilhar e falar, eu preciso de ajuda. Me ajuda. Não tem como a gente sair dessa situação ou desse ponto da vida se a gente não pedir ajuda e a gente não for ajudado. Salmo 40 vai dizer uma coisa maravilhosa, diz assim, ele me tirou de um charco de lama, de um poço de perdição, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e ele firmou os meus pés. Sabe, tem hora que nós estamos nessa lama, nesse tumulto todo, e a gente não tem condição de sair dali. Sabe por que a gente não tem condição? Só alguém pode tirar a gente dali. A gente não consegue sair sozinho. Quando você está num vício, você não consegue sair sozinho, você precisa de ajuda. Quando você está endividado, você precisa de um empréstimo, de um recurso, você precisa de uma ajuda. Quando você está aprendendo a ter filhos, seu primeiro filho, você não sabe direito das coisas, o que você tem são informações de livros, opiniões dos outros e conselhos, talvez dos avós mais próximos, mas ele não sabe fazer. Uma coisa é falar assim, a fralda troca desse jeito, mas quando a fralda está cheia, recheada, irmão, e a criança já começou a comer umas coisas diferentes, irmão do céu. Mas é seu. Você tem que cuidar. É seu, é sua responsabilidade. Não dá para devolver. Ah, não, devolve. Nossa, esse aqui destruiu, devolve. Não, irmão, é seu. Assume a bronca. Pega o boleto aí e paga. A gente vai vivendo a vida, e aí quando a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai vendo, irmão, o quanto a gente precisa de ajuda. O quanto a gente precisa de apoio, o quanto a gente necessita do Senhor. E a última coisa que o texto diz para nós ali é sobre isso aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa ideia de se assentar implica que a pessoa já está à vontade no meio daqueles que zombam de Deus. Nada mais incomoda, nada mais se assusta. Se assentar significa que você já não anda mais e já está sem movimento. Você já parou, irmão. Já puxou o freio de mão e desligou o carro. É isso que acontece, é isso que o texto está dizendo para mim e para você. Talvez você parou nessa ideia, no endereço, na geografia. Não há uma previsão de mudança. Quando o ser humano caminha em pecado, ele vai de mal a pior. Irmão, se você viver uma vida de pecado todos os dias, todo dia você pecar com o seu pecado, uma hora vai dar ruim, cara. E não é porque Deus vai destruir você, não, é porque as suas ações vão gerar um monte de consequência. Toda vez que há uma relação sexual fora do casamento, há um pecado. E esse pecado pode acontecer um monte de coisa. Essa pessoa pode engravidar. E dessa gravidez pode vir alguma coisa. Geralmente uma criança. Agora, qual é o problema? E se essa criança vier com algum tipo de deficiência? E se ela não vier com um tipo de deficiência? Imagina, você vai casar com essa menina? Vai mesmo? Porque talvez só quer o prazer. E prazer, irmão, passa rápido. Agora, quando a gente desfruta do Senhor e conhece o Senhor, quando acontece dentro do casamento, por exemplo, um olha para o outro e fala, vamos comer uma pipoca? Vamos comer um chocolate? Vamos dar risada? Não é pecado, não há uma culpa, não há uma acusação, não há, irmão. Nós precisamos viver a vida de um jeito que a gente vive servindo o Senhor. Essa ideia de alguém aqui que escarnece é alguém que é irreverente, sem reverência, sem respeito, sem se importar. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz, ele está andando, uma senhora vindo na frente dele, ela está andando e ela nem viu ele. De repente ele vai, irmão, ele tromba com ela, e ele dá uma ombrada nela, e essa senhora cai, bate a cabeça, machuca a cabeça, e ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Aqui, uma cidade do lado, aqui, Luanda, na prova rústica da cidade, na categoria Master lá, o senhorzinho correndo. No final da corrida, daqui a pouco entrou um cara no meio da pista, e o cara dá uma ombrada num senhor, talvez uns 70 anos, e aquele senhor cai, ele bate o rosto no asfalto da cidade. As pessoas, elas estão se tornando escarnecedoras, irreverentes. Elas não ligam mais para os outros. Elas entram no ônibus, entra uma pessoa de idade, a pessoa fecha o olho fingindo que está dormindo. Elas vão escarnecendo, elas vão
abandonando. Aqui, tudo que a gente está lendo é um conselho de Deus para mim e para você. Se você quer ser bem-aventurado, não anda no conselho dos ímpios. Se você quer ser bem-aventurado, não se detenha no caminho dos pecadores. Se você quer ser bem-aventurado, você precisa não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque quando você senta, primeiro, vai ter uma mesa, geralmente, e todo mundo está igual, porque todo mundo está com o pé embaixo da mesa. Todo mundo é igual. Talvez você pode estar com sapato, com chinelo. Mas sabe qual é o problema? Quando você sentou aqui, você se tornou igual. Quando eu e você nos sentamos aqui, nessa roda de escarnecedores, a gente já não se incomoda mais com o que é dito. A gente já não se preocupa mais com o que é dito. A gente já não diz mais nada a ver, a gente já se parece. A gente já aceita. A gente já não vê problema. A gente já não vê que é errado. E aí a vida vai ficando difícil. E essa semana, irmão, sendo ministrado lá no Bambu, uma das coisas que mais falou comigo, e eu anotei isso aqui para não esquecer, porque isso não é para você, o Senhor falou comigo primeiro. E eu anotei isso aqui, irmão, para não esquecer, não esquecer. Não esquecer. Eu anotei tanto que eu até perdi aqui. Imagina isso. Anotei aqui, ó. Todos nós estamos de pé, mas nós estamos a um passo da queda. Irmão, o Senhor falou isso comigo, sabe qual é o problema nosso? Às vezes nós queremos falar de uma plataforma. Eu vou até descer aqui para não achar que eu estou falando de lá. Nós achamos que, talvez por uma função, uma situação, alguma coisa, nós estamos acima dos outros. Somos melhores que os outros. Eu sou encarregado. Sou supervisor, sou coordenador, sou o patrão, sou o dono da empresa. E o que o Senhor falou comigo é isso, nós somos todos iguais, nós pisamos todos no mesmo chão. A diferença talvez é o sapato que você usa. Mas se você não cuidar do seu coração, e eu vou dizer isso aqui com um coração muito leve, muito livre, muito solto, eu vou dizer isso para você, irmão, não tem nada de bom em nós. Não existe nada de bom em nós. Aqui, com todo respeito, é que nós estamos numa igreja evangélica, que crê no Senhor Jesus e que o Senhor Jesus vai voltar. Se tirar o Jesus da igreja, irmão, não tem nada de bom. Porque o que torna a igreja boa é Cristo Jesus. O que torna a noiva perfeita é a presença e a gloriosa presença do noivo. E aí todas as vezes quando eu olho para essa mensagem, eu fico pensando nisso, Senhor, me ajuda a viver de fato o evangelho pleno, verdadeiro. Pequei sim, pequei contra o Senhor, então peça perdão, se arrependa, continue. Irmão, você não vai ser abandonado. Eu pequei, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, irmão do céu. Se toda vez que eu e você pecássemos contra Deus dos céus, você acha que muitos de nós já não estaríamos mais nem aqui? Eu não vou nem perguntar se todo mundo pecou essa semana, porque todo mundo pecou, irmão. Mas a diferença é que nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, irmão, nós olhamos para o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, e a gente olha para ele, Senhor, me perdoa, me purifica, me restaura, muda a minha vida, muda a minha história. E aí, irmãos, a gente vai viver na vida de um jeito mais leve. A gente vai viver na vida de um jeito mais pleno. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. E aí nós vamos deixando para trás o que prejudica a nossa vida, o que nos oprime, o que nos deixa maus. Talvez você está aqui hoje e às vezes você assentou nessa roda. E lá na roda falaram assim, falaram mal de pastor, falaram mal de igreja. Deixa eu dizer para você, hoje em dia está na moda do lugar de fala, você tem um lugar de fala, você é crente. Você é crente, você tem que abrir a boca lá dentro e falar assim, ei, não é isso não. Mas pastor, é do lado, mentira, o meu não é, a minha igreja não é. A minha igreja, nós temos missionários lá fora, nós apoiamos casas de recuperação, nós temos trabalho para gente com drogadição, nós temos células que ajudam pessoas a saírem dos vícios. Aqui, nesse lugar, aonde eu estou, isso é mentira. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Você tem um lugar de fala, já que é a moda hoje. Você conhece o Senhor, você é servo e serva do Deus vivo. Você tem autoridade.
para testemunhar e falar. Imagina isso. Agora observe o texto comigo, porque parece que ficou pesado, vocês ficaram cabreiros. Presta atenção. Deixa eu aliviar aqui o negócio que ficou meio tenso. Vai lá para o verso 2 e 3. Olha o que o texto diz. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, que não senta na roda dos escarnecedores. É o verso 2 e 3, olha o que ele vai dizer. Vai dizer assim, ó. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Imagina isso. Quando você está nesse lugar, você está concordando com o Senhor, tudo que você põe a mão, parece que Deus multiplica, parece que Deus abençoa, parece que Deus libera. Imagina você viver a vida desse jeito. Imagine você viver a vida desse jeito. Irmão, se a gente for testemunha aqui todo domingo, nós estamos enrolados, irmão. Imagina você sonha em abrir uma loja, uma empresa, alguma coisa. Daqui a pouco você consegue um empréstimo, um financiamento para conseguir girar aquilo. Daqui a pouco vem cliente, daqui a pouco vem gente que não, eu quero ser investidor. Daqui a pouco as portas vão se abrindo. Quando eu e você vivemos de acordo com a palavra, Deus cumpre a palavra dele na minha e na sua vida. Agora, olha para o texto, verso 4, 5, 6, que vai dizer a ideia do ímpio. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, Deus concorda com a palavra dele, porque a palavra é dele, ele que escreveu. E eu queria pedir para você para ficar de pé nessa hora. Queria pedir para a banda vir aqui já. Feche seus olhos um instantinho aí, irmão, no seu lugar. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, talvez você está ouvindo essa pregação, e talvez você está doido para sentar em algumas mesas, sentar em algumas rodas. Eu queria dizer para você, cuidado com as mesas que você quer chegar, cuidado com as mesas que você quer se assentar. Por exemplo, lá no templo, tinha mesas, e o Senhor virou as mesas do templo. Mas lá na casa de Zaqueu tinha mesa, e Jesus sentou à mesa. Você tem que saber qual mesa que você quer sentar. Você tem que saber qual lugar você quer se assentar. Você tem que saber o que é que você almeja, sonha, busca. Nessa noite aqui, irmãos, eu queria apelar ao meu e ao seu coração nessa noite. Essa vida que a gente tem levado é uma vida de ímpio ou de justo? Com Deus o relacionamento é pessoal. Ele é intransferível. Você não tem como transferir para alguém. Ele é intencional. Você para a vida para se encontrar com Deus. Você vê as coisas e vai em direção ao Senhor. Você não precisa vir aqui à frente. Eu vou poupar você disso. Mas a ideia é que você reflita nisso. E a ideia, irmão, é que você concorde com Deus e com a palavra dele. Talvez você pode não aceitar. Talvez você tenha dificuldade. Você passou por algumas coisas na vida e hoje você tem algumas dificuldades em crer, em desfrutar. Quem sabe nessa noite aqui você precisa dar uma chance para Deus. Quem sabe nessa noite aqui é isso que você precisa fazer, dar uma chance para Deus. O maior interessado em mudar a sua vida, irmão, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O maior interessado aqui em que a nossa vida, a nossa história seja mudada, irmão, é o Senhor. E eu e você, nós precisamos concordar com o que Deus diz acerca de nós, com a palavra dele. E hoje é uma noite de ceia. É uma noite onde a gente vai celebrar e vai lembrar do memorial que o Senhor deixou estipulado para nós.
Eu queria desafiar você a orar aí no seu lugar. Fale com Jesus nessa hora, nessa noite. Exponha, irmão, às vezes as dores, as dificuldades, as coisas que você tem passado. Irmão, eu aprendi ao longo do Senhor, caminhando com Ele, que tudo que você disser para o Senhor é legítimo. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece nossa vida. E o maior interessado em que você seja restaurado é o próprio Deus. Porque você melhorando como filho, você melhora a casa. E uma casa melhor, irmão, é muito bom. Abra sua boca, irmão, fale com Jesus um pouco mais aí. Deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele conduzir a sua vida nessa hora. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.